Olá, boa noite. Meu nome é Franciele Biela Sá Monteiro e meu componente curricular é Ciências. Essa aula de hoje é direcionada para o 9º ano, ok? E nós vamos falar sobre hereditariedade, sobre DNA, genes e os cromossomos. Desde já, quero te adiantar para que você vá anotando as principais informações, ok? Bom, o que é hereditariedade, né? Você já parou para pensar por que você se parece com seu pai ou com a sua mãe ou com alguém da sua família? Pois é por causa da hereditariedade. E a resposta está lá no começo da nossa vida, no momento da fecundação. Nós, seres humanos, nós fazemos reprodução sexuada e nós produzimos gametas, que são as células reprodutoras. A nossa espécie tem 46 cromossomos. Porém, no momento de produzir esses gametas, os gametas eles são produzidos apenas com a metade da carga genética, porque no momento da fecundação, essas duas metades vão se juntar. Por isso que a gente tem características dos nossos pais, porque nós recebemos metade da carga genética de cada um deles. Então, nós parecemos com a nossa família. Tá? E às vezes a gente parece até com os nossos avós. E por que será que isso acontece? Porque os nossos pais, eles também herdaram essa carga genética dos nossos avós, ok? Hereditariedade é um processo de transmissão de características hereditárias. Então, nós recebemos uma herança biológica. São as características, então, que vieram dos nossos pais. Nessa imagem, a gente pode observar uma célula eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Eu quer dizer verdadeiro e carionte, carioteca. Então, é uma célula que tem carioteca verdadeira. Carioteca é a membrana nuclear. É a membrana que guarda o núcleo, que deixa o núcleo encerrado em um compartimento. Mas tem organismos, então, que não têm núcleo? Sim, são os organismos procariontes. São organismos mais simples que são dessa maneira. Eles são organismos, como eu disse, mais simples. Mas será que eles não têm material genético? Tem também, mas o material genético fica solto no citoplasma. Já o nosso material genético, ele fica guardado em um núcleo, como a gente pode ver nessa imagem. Então, aqui nós temos uma célula animal, que é uma célula eucarionte, e o núcleo aqui, e o núcleo em destaque aqui novamente. Então, nessa figura aqui do núcleo, a gente pode observar a carioteca, que é a membrana do núcleo, os poros nucleares, o nucleolo, que fica no interior do núcleo, e aqui a cromatina. Então, o que é cromatina? A cromatina é justamente o material genético. Recebe esse nome porque a cromatina não é somente o filamento de DNA. Ela também está junto com várias proteínas chamadas estonas. Essas proteínas promovem o enrolamento dessa molécula de DNA. DNA é uma sigla, significa ácido desoxirribonucleico, que contém uma série de bases nitrogenadas, uma sequência muito grande de bases nitrogenadas. Essa sequência de bases nitrogenadas é que vai dar origem, à informação genética necessária para que o nosso DNA produza uma proteína. O nosso corpo é um amontoado de proteínas. Se a gente parar para analisar, nós temos proteínas em várias partes do nosso corpo. Nós temos proteínas na pele, na unha, no cabelo, nos nossos músculos, até no sangue, E essas proteínas, muitas delas, a grande maioria delas, elas precisam ser produzidas. Quem é que produz? São os nossos genes. O gene contém a informação genética para a produção de determinadas proteínas, ok? E esses genes, eles estão nos nossos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, a nossa espécie. Cada espécie tem uma quantidade de cromossomos. Nós temos 46, ok?
o conjunto de todos esses cromossomos, então forma o nosso cariótipo. Então, essa daqui é a nossa cromatina, o nosso material genético. Nessa próxima figura, novamente nós temos um núcleo, né, destaque célula eucarionte, mas aqui a gente tem uma imagem aumentada do cromossomo. Sobre o cromossomo está aparecendo a letra X. Né? Por que será que parece a letra X? A gente viu ali na figura anterior que a cromatina não tinha nada de letra X. Porque ali na imagem anterior, o DNA ele estava parecendo um novelo desenrolado. E agora está em formato de letra X, né? Por que será? Bom, nós temos no nosso corpo trilhões de células e alguns grupos de células, né? Eles precisam renovar, fazer renovação celular. Então, são trilhões de células que se renovam. E para se renovar, o nosso DNA ele precisa duplicar, porque a célula vai se preparar para dividir. E quando a célula vai se preparar para dividir, esse cromossomo ele precisa se condensar. Então, aquele longo filamento de DNA, que eu falei para vocês, que é um longo filamento, né, bem grande mesmo, ele se condensa completamente. E aí, quando ele se condensa, ele assume essa figura. Ele fica parecendo uma letra X, né? Não são idênticos uns aos outros, né? Às vezes um braço é maior que o outro, então nós temos alguns tipos de cromossomos. Mas esses cromossomos, eles se condensam completamente, os 46, quando a célula vai se preparar para dividir, certo? E aqui em destaque a gente tem exatamente a fita de DNA, certo? Porque se a gente conseguisse, né, se a gente conseguir desenrolar esse cromossomo completamente, né, nós vamos observar essa fita aqui. A fita de DNA, ela é uma molécula orgânica, como eu disse, ela é uma dupla hélice, é uma fita dupla hélice, ok? Por isso que tem formato de hélice aqui. E a gente está vendo algumas imagens coloridinhas aqui, são as bases nitrogenadas, certo? O DNA tem 4 bases nitrogenadas, tem adenina, timina, citosina e a guanina, certo? Existem outras moléculas orgânicas que contribuem para a produção de proteínas, que seria o RNA. São vários tipos de RNA, certo? Mas o RNA é uma fita simples, já o DNA é uma fita dupla. O DNA é uma molécula muito mais estável e o RNA é uma molécula instável, ok? Aqui nessa imagem nós temos o conjunto completo dos cromossomos, né? Aqui nós podemos observar um cariótipo, certo? E nesse cariótipo a gente percebe que os cromossomos não são idênticos, como eu falei para vocês, eles têm algumas diferenças entre si. Alguns têm o bracinho maior, outros têm o bracinho menor. Aqui, nessa imagem, a gente pode perceber que é o cariótipo de um homem. Por que eu tenho certeza que é de um homem? Porque o último cromossomo, ele é bem pequeno. Se fosse de uma mulher, ele seria bem parecido com esse cromossomo aqui, certo? E nessa próxima imagem, a gente vê os tipos de cromossomos, certo? Aqui são os tipos principais. Nesse primeiro, nós quase não percebemos os braços da parte superior. Esse aqui é bem pequeno, esse aqui fica um pouquinho maior e aqui eles são praticamente iguais, certo? Será que todas as células do nosso corpo têm DNA? Não, não são todas as células que têm DNA. As hemácias, que são as células do nosso sangue, são anucleadas. O tempo de vida delas é curto, porque a função delas é muito específica, que é transportar gases no nosso corpo, ok? Agora nós vamos passar para um momento de atividade, para a gente verificar, né, se vocês assimilaram bem esse conteúdo aí, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, já distribuí para vocês 2 cartões, né? Um é o verde e o outro é o cor-de-rosa. E vai ser o seguinte, essa atividade mão na massa. Essa atividade, ela vai ser assim. Eu vou falar algumas afirmações, certo? E você vai ter que levantar um dos cartões se tiver certo ou errado. Se você achar
que a afirmação está correta, você vai levantar o cartãozinho verde. Se você achar que a afirmação está errada, você vai levantar o cartãozinho cor-de-rosa, ok? Prontos? Vamos começar? Então vamos lá. Primeira afirmação. O material genético está no citoplasma? Não, o material genético está no núcleo, pessoal. Se você respondeu que está errada essa afirmação, você acertou. Segunda. As características hereditárias são transmitidas pelos gametas? São transmitidas pelos gametas, você acertou. Hemácias são células reprodutoras? São células reprodutoras as hemácias? Não, as hemácias não são reprodutoras, as hemácias são células do sangue, aquelas células anucleadas que não têm núcleo. Todas as células do nosso corpo têm núcleo? Agora ficou fácil, né? Não, nem todas têm núcleo. As hemácias não têm núcleo, certo? Vamos para a próxima? O DNA é um ácido citoplasmático? O DNA fica no citoplasma? Não, não fica no citoplasma. Fica onde? No núcleo, pessoal. Isso aí. Os genes são herdados dos pais? Dos nossos pais? Certinho, é isso aí, isso é herdado dos nossos pais. E o DNA possui informação genética, então não é fundamental para a hereditariedade? Tá errado isso, né? O DNA ele é fundamental sim para a hereditariedade, pessoal. Ok? Você anotou tudo? Anotou todas as informações? Elas são muito importantes para que a gente possa assimilar bem o conteúdo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que você tenha gostado desse assunto também. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu acho que você olhou para mim no final.